Essa segunda-feira, eu estou aqui na All TV, nas redes sociais, conversando com uma ave rara do cenário político brasileiro atual, que é o candidato a prefeito do PSOL, numa ampla frente democrática e progressista, com praticamente todos os partidos mais alinhados, né, à centro-esquerda, que é o professor Elson. Boa noite, professor Elson. Olá, Fernando. Boa tarde aí. É um prazer estar do teu lado aqui, conversando sobre essa nossa construção, que quer ser uma construção e que quer trazer luzes, esperança para o povo de Florianópolis. Ô Elson, como você não é propriamente uma novidade para os catarinenses. Você está indo para a sua terceira eleição a prefeito de Florianópolis. Mas você, pela tua forma de agir, pelos compromissos que você assumiu, pela forma que você adotou de fazer política, você acabou ganhando uma projeção muito grande, chamando a atenção dos políticos do país em torno do fato de que você reúne em torno da sua candidatura, na minha opinião, o melhor programa de governo que Florianópolis pode ter, mas a melhor coalizão que a gente assiste no Brasil de hoje. Um Brasil muito complicado, muito retrógrado, muito obscurantista, negacionista. De repente aparece você como uma novidade nesse sentido, né? Você tem uma militância já histórica, mas no sentido de mostrar, de dar o exemplo de como as coisas podem ser, de como as coisas podem acontecer. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo um pouco da trajetória, da tua trajetória em primeiro lugar, né, da onde você saiu, onde você está, para, na sequência, você explicar um pouco a história recente dessa coalizão em torno do teu nome. Eu queria começar com o teu passado mais longínquo e trazer para a tua experiência mais recente. Então, Fernando, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 27 anos, na área de planejamento urbano. E, antes de me filiar ao PSOL, era muito chamado para os debates públicos da cidade sobre as questões urbanas, principalmente a questão de mobilidade. Em 2009, eu resolvi me filiar ao PSOL para indicar a minha posição política, marcar a minha posição política. Eu já fazia todo um trabalho em nível nacional junto à Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional, da qual eu fui secretário executivo. E 2 anos depois, eu fui convidado pelo pessoal de Florianópolis para ser candidato a prefeito aqui. E era um momento que o pessoal ainda estava numa construção muito inicial aqui em Florianópolis. Nós não tínhamos praticamente muitos filiados, e era uma construção partidária. E naquela eleição a gente fez um debate muito interessante com a cidade, a gente dialogou com a cidade, e apesar da imprensa apresentar os números que nos davam 1%, 2% dos votos, quando se abriram as urnas, nós estávamos com 15% dos votos. E aí é que as pessoas começaram a prestar atenção um pouco nessas propostas, né? Viram que havia uma Isso foi em 2012? Em 2012, sim. Em 2012, que nós chegamos a 15% dos votos. Em 2016, nos apresentamos de novo, e aí faltou 4% para nós chegarmos no segundo turno, né? Foi para o segundo turno o atual prefeito na época, candidata, hoje deputada federal, Ângela Amin, com toda uma tradição dos Amins aqui, e quase fomos para o segundo turno. Então, o que nós percebemos, aí já entrando na segunda parte da questão, é que tanto em 2012 quanto em 2016, a esquerda não foi para o segundo turno porque estava dividida. Se nós somássemos, né, os votos dos candidatos do campo democrático popular, tanto em 2012 quanto em 2016, nós chegaríamos ao segundo turno. O que aconteceu é que chegamos
em ambas as eleições, diante de dois candidatos representantes da elite local, né? A gente brinca, escolher entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, um pouco mais de açúcar, menos açúcar, mas que representava a mesmíssima coisa. E a esquerda ficou sem opção. As eleições de 2018, num estado que elegeu o governador do PSL com 75% dos votos, né? Nós fizemos uma marcha do ele não, ainda no primeiro turno, maravilhosa, muito marcante na cidade. E quando nós vimos no primeiro turno que a esquerda, mais uma vez, estava separada, nós resolvemos nos unir para o segundo turno, já para a eleição de 2018, em torno do teu nome. Então, todos os partidos do campo democrático popular, se eu tivesse no primeiro turno aqui 14%, e a somatória dos partidos de esquerda chegou a 30%. Pois nós nos unimos, fizemos campanha em torno do teu nome e chegamos exatamente aos 34%, né? Mostrando que havia possibilidade da unidade. Nós, do campo da esquerda, que estávamos juntos nas lutas pela educação, nas lutas contra a PEC 95, em todas as lutas nacionalizadas, a gente estava junto. Chegava na eleição, estávamos separados. E percebíamos, já lá em 2018, que as eleições de 2020, Fernando, poderia ser muito perigosa do ponto de vista de aumentar a permeabilidade do bolsonarismo no Brasil inteiro, nos 5.600 municípios, nas câmaras de vereadores, e dissemos assim, é preciso que em 2020 nós nos apresentemos juntos, em unidade. Começamos então lá em 2018, depois das eleições, uma série de reuniões com muita boa vontade de muita gente dos partidos. Quero dizer que houve aí uma concertação por parte de muitos dirigentes que a intenção de não olhar para o retrovisor, porque todos nós temos algum senão em alguma eleição, disse, não vamos olhar para o retrovisor e vamos focar na cidade e vamos focar na conjuntura nacional. Então havia uma dupla motivação, né? Expectativa. Uma expectativa local de muita gente, inclusive, que não era ligada a partido, mas que pedia, que solicitava que e o mesmo tivesse aqui, né? Todos os partidos mandaram lideranças nacionais aqui, falando sobre a importância de estarmos juntos. E hoje estamos colhendo um pouco esses frutos, né? Graças à generosidade, inclusive, dos partidos que estão juntos, indicaram por unanimidade o meu nome. Estamos agora apresentando para a cidade uma possibilidade real de transformação de Florianópolis, que eu digo que é a maneira como Florianópolis é vendida para o resto do país e do mundo, é uma metonímia. Se vende uma parte pelo todo, né? Há uma parte escondida nessa cidade, carente de infraestrutura, de políticas públicas, que nós precisamos revelar. E é essa motivação que nos traz aqui nesse momento. Elson, quantos partidos estão unidos em torno do teu nome hoje? Tua coligação. Então, estamos o PSOL, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, a Rede, a UP, que é a caçula, conosco aqui, duas organizações políticas que não são oficiais, partidárias, que é a União Comunista Brasileira, a UCB, e o Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, né? Estiveram também nessa caminhada outras organizações, mas esses são os que fecharam essa grande unidade. O povo de Florianópolis... 7 partidos e 9 organizações. Eu acho que o povo de Florianópolis, só de estar te ouvindo aqui, já está com lágrimas nos olhos, viu? Porque emociona ver um Brasil tão sem esperança. Olha, hoje é difícil, eu estou falando por mim, a gente tem a obrigação, a gente que está na vida pública, de jamais você abrir mão do sonho de uma nação. A gente está na vida pública não é para vender ilusão, é para vender um sonho realizável, um projeto que seja consistente,
que seja inclusivo. Então, a gente não tem o direito, né, de ser pessimista. Agora, você está apresentando uma possibilidade, uma espécie de laboratório, numa cidade tão importante quanto Florianópolis. Você está montando aí um laboratório de uma engenharia política, primeiro assim, de alto nível, que não tem ninguém que destoie aí em relação ao campo que representa. Você pode estar mais para cá ou mais para lá, mas todo mundo sabe jogar bola nesse campo. E tem diria aí, 99,9% os mesmos objetivos. Talvez uma ou outra divergência nos meios para atingi-los, mas jamais nos objetivos, né? Sobre saúde, educação, etc. Né? Em segundo lugar, eu acho que Florianópolis está há muito tempo sem uma experiência progressista. Há quanto tempo nós não temos em Florianópolis uma experiência, né, que, aliás, que seja até condizente com o espírito da ilha, porque é um lugar que, com todos os problemas, e todo o Brasil tem problemas, é um lugar onde se transpira também um certo desejo, né, de qualidade de vida, de direitos iguais. Tem uma dimensão em Florianópolis que precisa ser resgatada. Há quanto tempo não se tem um governo com essa visão mais progressista? Eu diria o seguinte, que nós tivemos um hiato entre 92 e 95 de um governo popular. Esse nosso cantinho aqui, desde a colonização, sempre foi governado pela elite, né? Então, nós tivemos esse hiato com o governo do Sérgio Grando, e o vice era do PT, o companheiro Afrânio Beaupré, que governaram, e até hoje, Fernando, até hoje, nós colhemos frutos desse governo popular lá dos anos 90. Para ter uma ideia, foi somente nos anos 90 que as comunidades que moram nos morros de Florianópolis tiveram acesso a ônibus, por exemplo. Até então não tinha, né? E uma série de outros ganhos, né? O olhar dos governantes de Florianópolis é sempre um olhar de frente para o mar e de costa para o morro, sabe? E nós temos aqui mais de 60 comunidades empobrecidas na cidade. Só para você ter uma ideia, o município tem 500 mil habitantes, e cerca de 100 mil habitantes hoje recebem auxílio emergencial. Só para você ter uma ideia da proporção que é isso, que se esconde, né, no município de Florianópolis, atrás da ideia da Ilha da Magia, né? A Ilha da Magia, ela é parcial, ela é para alguns. Agora, Elson, você dá aula em que faculdade da Federal? Então, eu dou aula na Universidade Federal, no departamento de Geografia. A minha Departamento de formação Geografia. a minha formação é em urbanismo, eu sou urbanista, também dei aula na pós-graduação da arquitetura e urbanismo, né? E trabalho na pós-graduação da geografia, no doutorado e mestrado, e na graduação também. Então, ali a gente vai tentando desconstruir um pouco essa ideia do planejamento como é feito no Brasil, um planejamento excludente, um planejamento que tem como valor a autoexclusão, né? Todo mundo quer morar em condomínio fechado, quando isso destrói a cidade, Claro. que naturaliza a exclusão imposta, né? Ou seja, não, é pobre, tem que morar lá mesmo. Então, há uma autossegregação como valor e uma segregação imposta como algo naturalizado. É isso que a gente tenta desconstruir, né? Tem uma ideia, nós tivemos aqui em Florianópolis, durante o programa Minha Casa Minha Vida, um fato sui generis, né? Nós somos a única capital do país que não solicitou recursos para implantar Minha Casa Minha Vida faixa 1 em seu território. Que loucura! Porque naturalizou que os pobres não podem morar aqui, tem que morar na periferia dos municípios conurbados com Florianópolis. Então, isso é só um fato que ilustra, mas que em outros campos, no saneamento, mesmo, né? na assistência social, nos recursos públicos, se repetem nós chamamos aqui
de inversão, né, dos investimentos, né? Investimentos A ideia, regressivos. a ideia é gentrificar a ilha, né? Provavelmente, né? Ah, com certeza. A Com elite quer certeza. gentrificar. Gentrificar, para quem não sabe o que é o processo de exclusão das camadas pobres do desenvolvimento urbano. Você vai jogando para cada vez mais longe as pessoas de baixa renda e vai elitizando os bairros. E como aí tem uma natureza privilegiada, obviamente que o cuidado com o pobre é nenhum, né? Porque quanto mais longe ele morar, melhor, né? Agora, a geografia, Elson, ela tem... Não preciso falar do Milton Santos e nem no David Harvey, né? Que são dois geógrafos, um brasileiro, outro inglês, que deram uma contribuição para o urbanismo que eu diria espetacular, né? E você, com formação em arquitetura, você conjuga aí conhecimentos que podem revolucionar a maneira de entender a cidade. Eu sempre digo o seguinte: a revolução começa com uma ideia. Você não vai fazer uma revolução em 4 anos, mas você vai plantar sementes de uma grande transformação, né? Assim como você citou a gestão dos anos 90, que deixou resultados que até hoje são visíveis, né? E que infelizmente foram descontinuados, uma revolução começa com uma visão de cidade. Então, eu queria que você... Eu sou um apaixonado por urbanismo, eu fui prefeito aqui de São Paulo, e eu sempre digo, viu, Elson, que de 30 anos para cá, São Paulo teve 3 gestões. A da Erundina, a da Marta e a minha. A Erundina hoje é vice do Boulos, a Marta e a minha, que tiveram o Tato como secretário. Então, nós temos 2 candidatos aqui que entendem de cidade. O resto não sabe o que é São Paulo. E assim como... Então, eu sei muito bem, se você perguntar para um paulistano de qualquer idade, cite 3 marcas da cidade de São Paulo de responsabilidade da prefeitura. Ele vai citar 3 marcas dessas 3 gestões. Não vai citar nenhuma outra gestão, ele vai lembrar que fez alguma coisa por São Paulo. Então, eu queria que você, à luz disso que eu acho que a gente comunga aí, esses valores urbanos, onde ninguém fica para trás, onde você cuida de quem mais precisa, onde você equaliza oportunidade, onde você não deixa a especulação imobiliária falar mais alto do que o direito à moradia. Enfim, são princípios que regem a dinâmica de uma cidade a partir de uma visão progressista. Eu queria te ouvir um pouco prospectivamente. Você é prefeito, né? Você tem aí, todo mundo vai ter enormes desafios, até porque nós temos um governo federal completamente, né, fora do prumo, né? Você não sabe o que vai ser do Brasil amanhã. Você não sabe qual é a ideia nova que vai surgir ou qual é a ideia que vai ser abandonada, porque é um zigue-zague. A única coisa que ele não abre mão é de desmontar as coisas. Disso o Bolsonaro não abre mão. O meio ambiente, o Itamaraty, a educação, ele vai desmontar. Mas do ponto de vista econômico, cada hora é uma coisa. Uma hora vai vender o Banco do Brasil, outra hora não vai. Uma hora vai fazer o renda, não sei o quê, outra hora não vai. Então, eu sei que vai ser dura a vida de prefeito. Mas você, o que você pensa para Florianópolis, assim, os teus eixos de intervenção na cidade? Fernando, você citou 2 grandes geógrafos, né? 2 dos maiores do mundo. Milton Santos, uma frase dele diz o seguinte: uma boa descrição já é metade da explicação. Então, nós compreendemos o nosso território. Nessa compreensão do território já vai nos trazer muitas respostas objetivas para a solução dos seus problemas. O problema, e aí eu citando agora o David Harvey, que você citou, é que o capital nacional, para o capital nacional, o papel da prefeitura é preparar o território para receber o capital. E aí ele abandona um projeto global de cidade. Eu diria até que a elite brasileira abandonou o projeto de cidade. Quando ela quer viver a cidade, ela se dirige para o aeroporto internacional. Infelizmente, e nós temos que reconquistar
essa ideia de um projeto nacional que começa também por um projeto de cidade. Nós temos que construir cidades que incluam essa ideia. Enquanto nós vivermos a ideia de um projeto de cidade do exterior, nós não teremos aqui um projeto nem de cidade nem de país, né? Então, é reconquistar, trazer, né, para o debate público a ideia de construir aqui uma boa cidade, uma cidade do bem viver. Nós temos trabalhado aqui 4 eixos, incluindo depois um quinto em relação à pandemia, que diz respeito ao território local, mas que dialoga muito com as outras cidades brasileiras. O primeiro deles, e passa pela democracia, né? A gente quer trazer aqui, fazer aqui uma cidade que seja radicalmente democrática, porque as últimas gestões aqui têm afastado cada vez mais a população do processo de tomada de decisão. Só para você ter uma ideia, o atual prefeito enfraqueceu todos os conselhos setoriais e criou um conselho de desenvolvimento econômico, com CNPJs muito identificados e para onde ele direciona as verbas municipais. Portanto, não há nenhum compromisso da atual gestão, nem das gestões anteriores, com a ideia da transparência pública, do controle social, da gestão por conselhos. Então, esse é um primeiro eixo. O segundo eixo diz respeito ao que eu chamo de equidade territorial ou justiça social, né? Nosso município aqui tem áreas super infraestruturadas e áreas que são totalmente desprovidas do mínimo de moradia. Nós temos um déficit habitacional muito grande, nós temos 50% do território sem saneamento básico, nós temos áreas que não são acessadas pelo transporte público, nós temos áreas sem assistência social. Então, nós temos um território, do ponto de vista da equidade territorial, ele é muito diferenciado, né? Então, você tem áreas que são vendidas para o turismo, né, que é um dos pontos mais importantes da economia local, e áreas que são escondidas e, como tu falaste, num processo de gentrificação, né, expulsa pelo valor imobiliário, pelo custo de vida, os pobres para regiões mais longínquas, né, temos o emprego. O terceiro elemento, e que é muito importante, é o que nós queremos transformar Florianópolis numa cidade estruturalmente solidária. Porque a gente sabe que a solidariedade individual, a solidariedade de coletivos é importante, mas em termos de políticas públicas, Florianópolis não tem uma assistência social adequada, não tem um atendimento adequado à questão, por exemplo, das pessoas sem acesso à saúde mental. Então, é preciso criar políticas públicas aqui que a cidade, o município, seja estruturalmente solidário, né? E o quarto elemento diz respeito ao nosso espaço físico aqui. Nós somos um município que ele é predominantemente insular, uma grande ilha, uma parte do continente próxima. Essa ilha é uma área muito frágil do ponto de vista ambiental. Nós temos manguezais, nós temos morros íngremes, dunas, que precisam ser protegidos, né? Senão, a especulação imobiliária, que é o outro eixo aqui da economia, ela vai avançar sobre essas áreas. E agora, com a medida do CONAMA, do nosso ministro do Meio Ambiente, ele fragilizou ainda mais, né, a proteção dessas áreas. Então, esses 4 elementos, somado a uma necessidade premente de, a partir de janeiro, a gente ter respostas objetivas para a crise econômica gerada pela crise pandêmica, é o que nos orienta em termos de políticas públicas para o ano que vem, né? Uma gestão que, como tu falaste, vai ser uma gestão que vai resolver todos os problemas, mas vai colocar as bases da transformação de Florianópolis. Uma cidade que inclua, uma cidade que combata a segregação socioespacial, uma cidade que tem em seus espaços públicos lugar de sociabilidade, de convivialidade,
lugar em que o transporte público seja democratizado, inclusive no seu financiamento. Hoje, quem financia o transporte público em Florianópolis é apenas o seu usuário, né? Então, é preciso que, coletivamente, a gente financie esse transporte público, inclusive pensando futuramente numa tarifa zero, como o querido Lúcio Gregory, né, muito defendeu aí em São Paulo. É uma cidade que respeite o seu meio ambiente. Nós temos aqui praias belíssimas, que a metade hoje a gente não pode usar porque são praias poluídas. Então, transformar a cidade a partir da ideia da justiça social, da equidade territorial, da inclusão, do espaço público, da não segregação, é um modelo de cidade que a gente precisa encampar não só em Florianópolis, né, mas com certeza em todas as cidades brasileiras. Agora, Elson, obviamente eu estou participando da formulação dos planos de governo, né, dos candidatos do PT, ou que o PT apoia, óbvio, né? E, obviamente, que essa etapa já está vencida. E uma das preocupações que eu notei no Brasil inteiro é com as duas áreas que foram frontalmente afetadas da parte do serviço público, que é, em primeiro lugar, uma quantidade enorme de procedimentos que foram estocados na área da saúde. Por quê? Estão totalmente represados. Para você enfrentar a pandemia, e muito mal enfrentada, por sinal, estamos com quase 150 mil mortos, fora a subnotificação, muitos procedimentos, cirurgias eletivas, exames de imagem, exames clínicos, consultas com especialistas, tudo isso foi suspenso. Então, tem um manancial aí, uma represa de procedimentos que vão precisar ser, de alguma maneira, atendidos. O segundo ponto é, obviamente, que a educação. Você tem aí um ano perdido, e eu diria que é pior do que um ano perdido, porque, na verdade, não é que a criança foi para a escola e não aprendeu, ela não foi. Então, ela talvez tenha desaprendido até um pouco, né? Não só não aprendeu o que devia, como talvez tenha desaprendido. E aqui em São Paulo, assim, por exemplo, a gente pensou em 2 programas emergenciais, um pouco em busca do tempo perdido aí, né? De tentar dar uma atração nessas duas áreas. Vocês estão pensando em alguma coisa específica para a saúde e educação em função do descalabro, né? Que, aliás, o governo do estado de Santa Catarina é um negócio de doido, né? Nem sei em que pé, mas as notícias não estão chegando da situação hoje do estado. Mas queria que você comentasse um pouquinho a atuação estadual e federal na cidade e o teu desafio pós-pandemia nas áreas de saúde e educação. Os nossos desafios são grandes, são grandes. Eu acrescentaria esses elementos da saúde que tu enumerasse muito bem, a questão da saúde mental, né? Saúde mental também foi outro elemento que foi negligenciado, foi colocado em segundo plano e que nós temos aí um passivo enorme, né, na conta, né? Hoje pela manhã eu tive reunido com o sindicato de saúde, o Sindicato de Saúde Municipal aqui, e eu me coloquei exatamente na posição da escuta, né? Eu tenho colocado sempre, juntamente com o nosso candidato a vice, que é do PT, o professor Lino Pérez, né? Esses dias nós estávamos numa live e alguém falou assim: o professor Elson e o Lino são aqueles que nos guiarão. Eu disse: não, para lá. Nós não queremos guiar ninguém. Nós queremos ser empurrados, na verdade, ser empurrados por um coletivo que nos ajude, né, inclusive, a resolver esses problemas que se apresentam. Saúde, especificamente, há problemas sérios aqui que vem até antes da pandemia, sabe, Fernando? Porque aqui há um processo de privatização da saúde pública, né, colocar através de OS, há uma perda de profissionais. Então, nós temos um déficit enorme de recursos humanos, né? Nós temos aqui, o município, ele
privatiza, inclusive, os exames através de laboratórios privados. Então, há um grande desperdício dos recursos públicos através de uma gestão que não valoriza o serviço público, que não valoriza o servidor público e nem uma estrutura pública para dar continuidade à questão do SUS. Nós já tivemos aqui, graças a um quadro de profissionais muito bem formado, aqui em Florianópolis, um atendimento primário muito bom, territorializado, mas que tem sido desconstruído pelas últimas gestões. Então, o compromisso aqui, em termos de saúde, é valorizar o SUS, valorizar o recurso humano como servidor público, para que a gente possa dar respostas a esses problemas. E, evidentemente, nós estamos pensando, inclusive, para não ser levianos, nós não temos ainda colocado isso como proposta de campanha, a gente vai ter que pensar numa ajuda emergencial, né? Na criação de um fundo, porque nós enfrentaremos uma crise econômica fortíssima, já estamos enfrentando, mas ela vai se agravar. Então, tem que ver como que o município, ele em si, pode dar essas respostas, né? Os recursos do município não são grandes em Florianópolis, não é uma cidade com muitos recursos, nós temos que ser inventivos em relação a isso. Na questão da educação, nós sabemos que haverá uma saída em grande escala de alunos, de crianças, adolescentes da classe média do setor privado indo para o setor público, né? Então, nós teremos que dar respostas, né? Porque o nosso sonho seria uma universalização da educação pública, porque, através da educação pública, vários outros elementos iriam a reboque, inclusive urbanísticos, né? A gente sabe que os problemas de deslocamento na cidade e que causam congestionamento não se dá por causa da escola pública, que ela se orienta pela proximidade, mas pela escola privada, que se orienta por outros critérios, aí causam grandes necessidades de deslocamentos e grandes congestionamentos. Então, temos que trabalhar não só a questão do ambientístico, como também do próprio recursos humanos nessa área. E do ponto de vista político de Santa Catarina, né, nós estamos passando aqui numa situação que parece um filme muito antigo, chamado Kremer versus Kremer, em que a direita está contra a direita disputando o governo do Estado, né? O governador do Estado, que é do PSL, que brigou com os seus próprios deputados, né? E aí os deputados estaduais abandonaram completamente o governador e estão, através de um processo de impeachment, retirando ele e tentando fazer aí uma eleição indireta para governador do Estado, elegendo o presidente da Assembleia Legislativa. Então, uma situação muito instável no meio da pandemia. Você sabe que houve aqui problemas de compra de respiradores, pago adiantado, os respiradores nunca chegaram. Enfim, na própria prefeitura, no início, o prefeito se orientou pelos profissionais de saúde, a cidade estava indo razoavelmente bem, o calendário eleitoral acabou se impondo ao prefeito, ele abandonou aquilo que o setor de saúde falava e começou a fazer medidas que iriam contra exatamente como a pandemia estava se portando, e hoje nós temos uma situação bastante preocupante em todo o município de Florianópolis. Não sei se você reparou, Elson, obviamente que sim, pergunta mais retórica, mas quanto mais bolsonarista o governador, mais rápido ele caiu. Você vê Santa Catarina e Rio de Janeiro, né, são hoje estados desgovernados, os dois governadores estão pela hora da morte, aí a qualquer momento podem cair. Os governos, na verdade, são governos que não funcionam desde a posse. Né? Você veja lá o Zema, em Minas Gerais,
não tem um processo de impeachment, mas o Minas Gerais hoje é um estado que não vai para lugar nenhum. Ele não tem protagonismo nenhum, ele não sabe o que fazer com o estado, ele não tem uma visão de coisa pública, né? E, obviamente, que o Bolsonaro só não está numa situação pior porque está bloqueando as investigações contra a família, né? Ele está fazendo de tudo, instrumentalizando o Supremo, a polícia, tudo, né? Para o judiciário, para evitar que as investigações prosperem contra a sua família. Então, nós temos aí Tem um outro elemento aqui de Santa Catarina, do governador, é que foi alguém que chegou ao governo do Estado, ou seja, um cargo mais importante da política, negando a política. Ou seja, negando a política como forma de desenvolver políticas públicas. Então, isso é um contrassenso que não se sustenta, né? Exatamente. Ou nós construiremos um país pela política ou não construiremos. Não, e tá aí você vê que o Bolsonaro foi cobrado por um correligionário sobre as atitudes dele que contrariam, como óbvio, né, todo o discurso de campanha, e ele falou: eu preciso governar, meu filho. Ou seja, o Brasil foi levado a imaginar pela imprensa que um sujeito com 28 anos de desserviço na Câmara dos Deputados poderia ser presidente da República. O preço que esse país vai pagar, não é possível nesse momento estimar. As pessoas ainda não têm a menor ideia do preço, do custo Bolsonaro. Vai ser uma geração de trabalho para repor a destruição que está sendo feita no Brasil. É um negócio muito sério. Uma destruição de toda a estrutura que foi estabelecida em áreas estratégicas, né? Por exemplo, a área da reforma urbana, conhece muito bem, né? Tudo que foi construído desde de 2003 para cá foi completamente já agora desmontado, né? Todos os conselhos, todos os programas. Eu fui conselheiro durante 2 mandatos no Conselho do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, né? Então, esse conselho foi extinto, as nossas cidades tiveram seus problemas urbanos agravados e nós não temos um projeto para cidades, né? Então, como a gente vai reconstruir isso vai levar ainda muito tempo depois que acabar esse desgoverno, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Elson, que é uma curiosidade pessoal de professor universitário aqui. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na Universidade de São Paulo, que é uma universidade estadual pública. A USP vai perder um caminhão de dinheiro porque o governador do Tucano aqui, o Dória, resolveu passar a mão no dinheiro das universidades para fechar o caixa do Estado. Uma coisa sem precedente. Eu diria que deve ter 40 anos que foi garantida a autonomia universitária da USP, né? Que está sendo agora, nesse momento, atacada pelo governo do Estado. E com a complacência da imprensa. O curioso é que a USP foi criada por uma família que é dona do jornal mais conservador da cidade. E nem esse jornal é capaz de defender a universidade num momento delicado como esse, né? É um negócio... Quem não conhece o Júlio de Mesquita, né? Que foi um dos fundadores, um dos idealizadores da USP, né? E aí estão os seus descendentes que não abrem a boca diante do desmonte que a USP está sofrendo. O governo Bolsonaro... Eu não sou professor de federal, sou professor de universidade estadual. Mas o governo Bolsonaro está cortando verbas, e se não fossem estudantes e professores irem para a rua em 2019, esse desmonte já estaria muito mais aprofundado do que está hoje. Como é que está a nossa queridíssima Federal de Santa Catarina? Ela se insere no contexto das outras universidades federais, na verdade, né? Há uma reorientação do ponto de vista da educação brasileira, né? Nós estamos agora aí com outro ministro, mas que não difere em muito. Talvez o outro fosse mais midiático, que saiu, né? Mas nós estamos com um desmonte, principalmente das áreas mais humanistas, né?
e um país, né, que quer se construir como uma identidade nacional, que não reconhece, por exemplo, a história, a filosofia, a geografia, essas áreas como áreas importantes para o seu desenvolvimento, ele vai criar uma funcionalização, né, do processo de desenvolvimento nacional e não vai se repensar enquanto país, né? Então, eu era coordenador do programa de pós-graduação até ano passado e não há mais bolsas para as áreas humanas, né? O CNPq e a CAPES estabeleceram linhas de critérios de concessão de bolsas que, se não tiver relação com as áreas tecnológicas, não tem bolsa, né? Então, eu que tive sempre uma formação pública, eu sou filho de escola pública, depois fiz mestrado, doutorado no exterior com verba do CNPq e CAPES, sei da importância que tem esse financiamento para a universidade. Então, a universidade está sendo sucateada, mas mais do que isso, ela está perdendo o seu caráter de universidade e virando elementos funcionalizados para o capital, né? Então, é outro prejuízo que teremos a longo prazo e que também levaremos muito tempo para reconstruir. Elson, você vislumbra a possibilidade de, na condição de prefeito, estreitar os laços da prefeitura com a universidade em proveito de um projeto de desenvolvimento, somando forças ali, mobilizando a inteligência que sobra na Federal de Santa Catarina? Nós somos duas grandes universidades públicas dentro do município, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, que tem quase 50 mil pessoas em torno dela. Eu estou falando de uma cidade de 500 mil habitantes, né? É impressionante. E temos mais a Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que é o UDESC, e, com certeza, quer dizer, a primeira visita institucional que eu fiz, logo depois da Frente Democrática por Floripa definiu meu nome, foi ao reitor Ubaldo, dizendo que a universidade será, sim, um interlocutor privilegiado. A segunda visita foi ao reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina. E hoje, eu falando com o pessoal da saúde, eles disseram: olha, professor, nós temos que ser um grande canteiro para recepcionar os estagiários da área de enfermagem, da área da medicina, da área da odonto, porque nós temos um campo imenso que não é explorado. E todo o saber científico produzido, né, nós somos hoje um polo tecnológico, desenvolvimento tecnológico que já supera, inclusive, o turismo em Florianópolis. Nós temos, para ter uma ideia, Florianópolis é hoje a maior produtora de ostras do Brasil, com semente desenvolvida dentro da universidade. Então, nós temos hoje uma capacidade instalada. Eu te digo, Fernando, eu não terei menor dificuldade de constituir aqui um secretariado que terá nível de ministério, sabe? Porque a capacidade instalada nessa cidade em todos os campos de conhecimento é muito grande e tenho certeza que nós temos, eu falei esses dias que nós temos que resgatar Florianópolis para o século XXI, porque ela ainda é administrada a partir da ideia de asfaltar e clientelista, então, que está lá no início do século XX. Então, nós temos que resgatar Florianópolis para o século XXI. Eu perdi tua imagem aí, aconteceu alguma coisa ou não? Você está me vendo? Estou te vendo. Tá, agora voltou. Elson, eu queria agradecer imensamente esse papo, te conhecer melhor. Eu falo isso com muito orgulho, viu? Você se tornou uma referência nessa eleição pela brilhante gestão política que vocês fizeram, todos os partidos, em torno de um projeto progressista para uma cidade que está há quase 30 anos esperando uma boa nova na administração municipal. Você que votou num professor em 18,
ou que não votou no professor em 18, terá a oportunidade agora, mais uma vez, de votar em alguém que estudou, teve a oportunidade que a escola pública ofereceu, que teve a porta das universidades, da universidade aberta para ter uma boa formação, que foi para fora para trazer mais conhecimento para a nossa universidade e poder disseminar para hoje uma juventude que finalmente está chegando à universidade de todas as classes sociais e que tem um desafio enorme pela frente, que é governar Florianópolis, que é uma extraordinária cidade, mas que tem problemas que não estão evidentes e que precisa alguém botar o dedo na ferida, porque tem muita gente que está nos assistindo que está aguardando o momento do poder público bater a sua porta e dizer: chegou a sua vez. E o Elson vai dar, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, essa boa notícia para os moradores de Florianópolis, essa cidade encantadora, mas que precisa ser cuidada por quem se preparou para isso. Elson, você estava aqui na All TV e nas nossas redes sociais. Queria mais uma vez te cumprimentar, te desejar muita sorte e me colocar à disposição dessa tua luta, que é nossa luta e que vai te levar à vitória. Grande abraço para você. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras generosas. E dizer que estamos, sim, lado a lado, porque nós precisamos que o país tenha um desenvolvimento social condizente com o seu povo, condizente com a sua história. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Boa noite a todos.